o maior vilão da história do Corinthians para vocês? Qual o maior vilão da história do Corinthians? Para mim, e eu imagino que boa parte, chama-se André Sanches, que agora está se fazendo de coitadinho aí em programas e na internet, de sabe tudo. Ah, eu que falei que ia ser um caos. Enfim, ele transformou um caos primeiro. Esse cidadão, ele está tentando entrar no Corinthians de volta, assumir o poder, ou pela SAF, que ele está tentando fazer ali com o Ronaldo Fenômeno e com o Kia entrar pela SAF. Portanto, galera da SAFiel, fique esperto, ou galera que quer transformar em SAF, tem que deixar as coisas bem amarradinhas para esses caras não tomarem o poder dessa forma. E eu fiquei sabendo hoje que antes de tudo isso aí, antes de mudança de estatuto, antes de SAF, antes de tudo isso, eu fiquei sabendo que se for concretizado o afastamento do Augusto Melo, que vai ser no início de agosto, estão articulando, André Sanches estaria articulando, e se eu tiver errado, se chegar no dia 9, 10, quando convocarem as novas eleições, não tiver o nome dele, eu venho aqui pedir desculpa. Faço questão. Mas eu fiquei sabendo hoje, e eu perguntei para mais de uma pessoa lá dentro envolvida no universo político do Corinthians, que André Sanches está articulando com Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho do Corinthians, uma futura candidatura de Antônio Roque Cittadini à presidência do Corinthians. Como eu disse aqui, eu não tenho nada contra o Cittadini, eu não tenho nada contra o Tuma, acho que o Tuma até foi bem nessa articulação de derrubar o impeachment, porque o Augusto Melo estava fazendo merda pra caralho. Agora, se unir ao André Sanches, vocês estão dando um tapa na minha cara, né, velho? Então, quer dizer, se aparecer, vocês fiquem espertos. Se na próxima, já estão colocando Osmar Stabile carta fora do baralho. Se aparecer Antônio Roque Cittadini como candidato à presidência do Corinthians, foi a articulação de André Sanches. Estou falando isso daí, vocês fiquem espertos. O Cittadini está junto com... Se não tiver Cittadini, se você não sair candidato, eu venho aqui pedir desculpa, irmão. Mas a verdade é uma coisa que eu já venho ouvindo falar há muito tempo. Há muito tempo eu estou ouvindo falar que o André Sanches, o pessoal da Renovação e Transparência, esses 4 que deveriam ter sido expulsos do Corinthians, como eles estão com o filme queimado até a 50ª geração, eles estariam tentando articular com outros caras que teriam a imagenzinha positiva. Mas está aqui a mídia segmentada do Corinthians para desmascarar esses caras, entendeu? Mas, repito aqui, para não ser injusto, mas isso é uma coisa, para eu estar falando aqui, eu conversei com bastante gente, viu, Tuma? Viu, Cittadini? E se isso não for verdade, eu venho aqui pedir desculpa, mas não é o que está na boca do povo aí dentro, o povo bem informado, o povo relacionado com vocês, inclusive. Se Antônio Roque Cittadini, que fez até um bom trabalho como diretor de futebol na gestão do Alberto Dualib, sair candidato, ele está junto com o André Sanches. E esse é o problema. Não tenho nada contra o Cittadini sair candidato à presidência do Corinthians. Não tenho nada contra o Tuma, se ele quiser sair candidato a presidente do Corinthians. Como não tenho nada, enquanto a chapa 82, que é do Movimento Corinthians Grande, os caras ficam se matando aí para ver quem vai ser o candidato a presidente, porque todo mundo quer. Uma vaidade desgraçada para um cargo que não paga, hein? Os caras estão articulando o André Sanches, que falou outro dia que a pior coisa que ele fez na vida foi ser presidente do Corinthians. Mas não larga o osso, né, irmão? Então, se Antônio Roque Cittadini sair candidato à presidência do Corinthians, vocês vão lembrar, hein? Viu, Will? Depois você corta e põe para a galera lembrar. Se Antônio Roque Cittadini sair como candidato à presidência do Corinthians, André Sanches está por trás. Aí, cada um pensa no que quiser. Porque esse universo, esse colégio eleitoral do Corinthians está uma vergonha. 4.000 caras definem o futuro de 35 milhões e é por isso que o Corinthians tá esta merda. Tá devendo. Agora, esse cidadão,
repetindo e repito, história do Senadinho. Aquele vídeo daquele monte de velho que chupa o sangue do Corinthians, falando as groselhas, rindo, a cusparada na cara do torcedor corintiano, né? Cusparada, né? Vamos falar aí dessa história da Fatal Models. Hoje eu vim com a informação, né? Tive a informação, aliás, dei informação com exclusividade, em primeira mão, no Alambrado Alvinegro. Teve muita gente que copiou, não deu crédito, né? Mas faz parte ainda. Enfim. Lembrou do ladrão de camisa, né? Ainda para cagar, o ladrão de camisa tá lá. Osmar. Fica dando moral aí para ladrão de camisa. Enfim, falando dessa história da Fatal Model, hoje eu tive essa informação, dei com exclusividade a informação no Alambrado Alvinegro, de que a Fatal Model estaria disposta a bancar ali 6,5 milhões de reais, que é até superior à dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay, que é de 6,1 milhões, né? E aí, enfim, ficou esse disse pelo não disse, até a diretora de comunicação da Fatal Model, ela confirmou o negócio, que eu falei assim, será que é verdade? Fiquei naquela desconfiança, aliás, era a desconfiança de boa parte, porque tinha o e-mail, vazaram, né, o e-mail dos donos da Fatal Model, dos diretores da Fatal Model, oferecendo essa proposta para o Corinthians. No e-mail está até o Osmar Stabile ali, que é o presidente. E, enfim, eu fui perguntar, né, fiz minha parte, fui perguntar se era verdade ou não essa história, me confirmaram que era verdade, inclusive até pedi depois uma confirmação, algum tipo de confirmação ali para os representantes da Fatal Model, e a diretora de comunicação me mandou esse vídeo, eu vou colocar aqui, já coloquei nas mídias sociais, mas vou colocar aqui para vocês verem que essa história é verdade. Vamos colocar aqui rapidinho. Fala, Cascão, aqui é a Nina Salles, diretora de comunicação da Fatal Model. E sim, fizemos uma proposta de 6,5 milhões ao Corinthians, que podemos pagar de imediato, inclusive. Já estamos em conversa com o clube em paralelo, mas contamos com seu apoio para fazer isso acontecer. Bom, não cabe a mim apoiar ou não, cabe a mim coube a mim divulgar a notícia, entender se era verídico ou não. E eu acho que fica essa conversa entre os corintianos, né? O Corinthians está quebrado, comendo frango com farofa. Vale essa grana para pagar? Mas o que a Fatal Model quer em troca? Publicidade, né? Agora, de que forma vai ser essa publicidade? Eu não sei. O Corinthians vale muito mais, uma publicidade no Corinthians vale muito mais que 6,5 milhões de reais. Então, será que vale a publicidade? Ou não vale porque é um site de relacionamento? Ou existe esse preconceito? A gente tem que entender isso, né? Que eu saiba, a Fatal Model é o patrocinador master do Vitória, da Bahia, e que eu saiba, eles tentaram, inclusive, ser o Name Rights, não sei que pé que tá isso daí, eles tentaram ser o Name Rights da Arena da Baixada, que perdeu a Liga, não é mais Liga Arena, eles estavam tentando colocar a Fatal Model Arena lá, que é a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense. Eu já falei aqui abertamente, eu não tenho nada contra, não tenho nenhum tipo de preconceito, não me utilizo desse serviço, sou casado, não me utilizo desse serviço, não teria como ser diferente. Enfim, ainda mais que a gente vive no país monogâmico, né? Mas eu não tenho, para mim tá tudo certo, sou feliz com a minha esposa, mas, cara, a verdade é que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, por quê? Porque tem muita gente que é solteiro, tem muita gente que é recém-separado, tem muita gente que, de fato, precisa desse serviço. Enfim, eu não tenho esse tipo de preconceito. Se o Corinthians quer, segundo informação do meu parceiro Thiago Salazar, o Corinthians parece que já negou. Eu não vi nenhuma resposta oficial do clube, mas é uma possibilidade de um dinheiro novo
Vamos ver.